Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a baixa autoestima, procrastinação, dependência emocional, ansiedade, o medo, a compulsão, a codependência impositiva e anulativa, a ira, a rejeição e a orfandade. E meu nome é Eduarda. Bom, eu sou uma filha muito planejada pelos meus pais. E, inclusive, meu pai me conta a história que uma noite ele virou para minha mãe e falou para ela, para de tomar os remédios, os anticoncepcionais, no caso, para a gente ter a nossa menina. E assim foi. Minha mãe parou de tomar os remédios e engravidou. Durante toda a gestação da minha mãe, todo mundo colocava a mão na barriga dela e falava para ela que ia ser um menino. Aí todo mundo colocava a mão e falava assim, nossa, é um menino, nossa, é um menino. Mas meu pai virava para todo mundo e falava assim, não, gente, é uma menina, é a minha Duda. E assim foi. Passaram 9 meses e, adivinhem, nasceu eu. Bom, minha infância foi muito boa até os meus 6 anos, que foi quando meu irmão nasceu. Por ele ser um bebê e precisar de muito mais atenção do que eu comecei a me sentir rejeitada pelos meus pais, já que eu não tinha mais tanta atenção. E então, como eu me sentia rejeitada e sentia que eu não tinha tanta atenção, eu comecei a dar muitos problemas na escola. Então, acabava que os meus pais tinham que ir para a escola quase todas as semanas, porque tinham reclamações de mim. Eu não respeitava mais nenhum professor, nem as coordenadoras, nem a diretora, e nem os meus colegas de classe. E os meus pais, eles nunca procuraram, de fato, entender o que estava acontecendo e o porquê eu comecei a dar problema na escola. Eles começaram a me corrigir de uma forma bem rígida. Eu levava broncas, tinha castigos e, às vezes, eu apanhava também. E eu lembro de uma vez que eu tinha 7 anos e teve uma reunião de pais na escola. E minha mãe foi nessa reunião. E, nesse dia, o meu pai ele me chamou para conversar no carro, quando ele tinha chegado do serviço. Aí eu pensei, vixe, lascou para mim, né? E aí meu pai ele virou para mim, com uma expressão bem brava, e virou para mim e falou assim, sua mãe foi na reunião de pais hoje. E adivinha, no final da reunião, a professora pediu para ela ficar lá, porque ela queria conversar com ela. O que você tem para me dizer, Eduarda? Aí eu comecei a chorar, e aí eu falei para ele assim, pai, eu não fiz nada, é sério e verdade isso que eu estou te falando. Aí o meu pai, ele mandou parar de chorar e disse assim, sua professora disse que esse bimestre você foi o arco da velha, e eu estou muito orgulhoso de você. Eu não sabia o que era o arco da velha, não sabia o que era ser isso, mas meu pai disse que estava orgulhoso, então para mim estava ótimo. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a entender melhor quem Jesus era e o que ele podia fazer na minha vida. Então, eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador. Minha relação com meu pai sempre foi muito boa. Eu fazia tudo com meu pai e pelo meu pai. A gente assistia jogos de futebol junto, enfim, eu sempre fiquei muito com meu pai. Já a minha relação com a minha mãe nunca foi tão boa. A gente brigava bastante e tinha situações nessas brigas que a minha mãe... a gente ficava 3 semanas sem se falar. Em algumas dessas brigas, a minha mãe dizia que eu era um desgosto para ela, que ela tinha vergonha de ser minha mãe e que ela torcia para que eu me ferrasse muito na vida. E eu nunca entendi muito bem porque minha mãe falava essas coisas para mim, mas eu sempre levei essas coisas como verdades para a minha vida. Bom, quando eu tinha 13 anos, em 2019, eu decidi me batizar. E meu pai me apoiou bastante. Ele falou que era a melhor decisão da minha vida e tudo mais. Já a minha mãe, ela disse que não queria que eu me batizasse, e ela falava que eu não estava pronta, que não era hora, que eu não ia dar conta de viver uma vida com Jesus. Mas, mesmo assim, eu fui e me batizei. Só que a minha mãe, ela mesmo assim falava que eu não estava pronta, não era hora, que eu não devia ter me batizado naquele momento. E acredito que por ouvir essas coisas da minha mãe, eu comecei a não querer saber mais de Jesus. E o mundo começou a brilhar muito para mim nessa
fase da minha vida. Porém, eu continuei na igreja. Quando eu tinha por volta de uns 15, 16 anos, eu vivi a pior fase da minha vida. Teve um dia que a gente saiu para almoçar em um pesqueiro. Foi eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e a minha avó. E, nesse dia, os meus pais eles já estavam brigados e sem se falar dentro de casa há 6 meses. A minha casa ela estava uma verdadeira bagunça. Meu pai estava com muitos problemas também, inclusive. Ele não dormia. Ele já estava, acho que, 3 meses sem dormir 5 horas. Se ele tinha dormido 5 horas, nesses 3 meses, foi muito. E aí ele tentava ir dormir na minha cama, ele tentava dormir na sala, e não conseguia. Então, para ele, estava uma situação muito ruim. Então, teve um dia que eu fui para a escola, e, quando eu voltei da escola, as coisas do meu pai já não estavam mais em casa. E eu mandei mensagem para o meu pai, se eu não me engano, não lembro direito como foi, mas eu perguntei para ele porque as coisas dele não estavam em casa. E ele falou que, por conta da situação toda de casa, ele tinha decidido ir embora. Só que passou um tempo e ele decidiu voltar para casa. Ele ficou fora uma semana e voltou para casa. E aí ele tentou se resolver com a minha mãe, ele tentou viver bem com ela de novo. Aí teve aniversário de uma prima do meu pai, que foi na casa da minha tia, que é bem perto de casa. E eu e meu irmão, a gente já estava pronto para ir, e a minha mãe também ia. Só que o meu pai, ele não queria ir, porque ele e a minha mãe não estavam bem, e para ele não fazia sentido a gente ir em família, se dentro de casa a gente não vivia como uma família. Então, ele falou que não ia e pediu para minha mãe não ir também. Falou para ela, não vamos, porque a gente não está bem, não faz sentido a gente ir. E a minha mãe ela falou assim, não, eu quero ir para a festa, então eu vou para a festa. E aí foi para a festa eu, minha mãe e meu irmão. E quando a gente voltou da festa, o meu pai ele tinha ido embora de novo. E dessa vez ele tinha levado até a televisão, então era sério. Eu vi o meu pai bem triste, então isso me deixava bem triste. E quando meu pai ele foi embora de casa, como a minha relação com a minha mãe não era boa, eu só me dava bem com o meu pai, porque com o meu irmão eu também não me dava bem, eu comecei a sentir abandono. E, junto com meu pai, era como se a minha alegria tivesse ido embora também, porque, a partir daquele momento, eu ficaria sozinha dentro de casa. E eu acho que meu pai não sabe, mas quando ele estava fora de casa, teve uma vez que a minha mãe veio brigar comigo e ela bateu na minha cara. E, para mim, foi muito difícil a minha mãe ter batido na minha cara, no meu rosto, né? E aí, na hora, eu fiquei muito irada, e aí eu virei para minha mãe e perguntei para ela, por que você bateu no meu rosto? Eu não admito que ninguém encoste no meu rosto. E a minha mãe ela virou para mim e falou assim, eu sou sua mãe e eu faço com você o que eu quiser. Aí ela virou, e, enfim, depois disso, ela não me pediu desculpa, mas tudo bem, minha mãe nunca foi de pedir muita desculpa. E aí, nesse período, eu continuei indo para a igreja, porém, eu ia para a igreja e fazia as coisas do mundo. Eu comecei a me envolver com pessoas que iam para festas, com pessoas que usavam drogas e bebiam. E eu nunca cheguei a ir, de fato, para uma festa, baile de rua, assim. Mas teve uma vez que uma dessas amigas, né, nesse período, me chamou para uma festa, e aí eu decidi ir nessa festa. Eu falei para o meu pai e para minha mãe que seria uma festa super tranquila, de boa, que a menina era de família e não ia acontecer nada lá. E aí eu fui para essa festa e foi a primeira e última vez que eu bebi na minha vida. Eu bebi e fumei na casa dessa menina. E, na verdade, eu não estava nem com vontade de beber, nem com vontade de fumar. Mas, como todas as pessoas daquele ambiente estavam fazendo aquilo, e eu estava me sentindo muito, muito diferente, eu comecei a fazer as mesmas coisas que eles para ver se eu começava a sentir as mesmas coisas que eles. E, desde então, eu continuei vivendo afastada da igreja,
mas me chamavam para festas, me chamavam para as coisas, mas eu já não tinha vontade de ir. E nesse período eu comecei a duvidar da existência de Jesus. Eu ia para a igreja com a minha mãe, e eu ficava sentada lá no fundo, na última fileira, e eu me perguntava, caramba, eu acho que esse Deus aí não existe mais não, hein? Eu não sinto. Então, eu comecei a duvidar da existência de Jesus. E foi aí que uma das minhas melhores amigas, ela me convidou para ir para a igreja, a IBM. E eu fui na igreja quando ainda era em cima do dia. Eu fui umas 2 vezes, eu achei muito legal e fiquei com vontade de continuar indo. Mas não tinha como eu falar para os meus pais que eu queria trocar de igreja, porque na minha cabeça eles nunca aceitariam. Mas o meu pai teve um dia que quando ainda estava fora de casa, ele veio até aqui e conversou com o Alisson. E aí ele virou para mim e falou assim, eu não estou indo mais na Universal, eu vou começar a ir na Igreja Batista Missionária, que é lá perto do cemitério e tal. E aí eu pedi para vir junto, só que de começo ele não deixou, porque ele falou que a minha mãe acharia que ele estava me roubando dela, não me roubando, mas querendo que eu parasse de ir na igreja com ela para ir na igreja com ele. Depois de um tempo, eu comecei a insistir, e no dia 13 de março de 2022, eu comecei a vir aqui na Igreja Batista. A princípio, a minha vida ela não mudou. Eu vim aqui, mas continuava fazendo as coisas erradas que eu fazia lá fora. Eu tinha uma mania muito grande de falar palavrão. Então, eu vinha aqui na igreja, mas lá fora eu continuava falando palavrão e continuava fazendo as coisas erradas que eu fazia na escola, por exemplo. Aí, em julho, ia ter o Encontro de Jovens com Cristo. E foi lá que a minha vida mudou de verdade. Foi no Encontro de Jovens que eu senti de verdade, pela primeira vez, o amor de Jesus. E eu comecei a entender que ele sentia a minha falta e não me julgava pelas coisas erradas que eu estava fazendo. E depois do encontro, eu decidi abandonar todas as coisas erradas que eu fazia e abandonar tudo que já não convinha mais para mim. E foi aí que eu comecei a, de fato, viver com Jesus. E depois do encontro, tiveram pessoas que foram muito importantes para a minha caminhada. Como a Milena, que foi a primeira pessoa que me chamou para a igreja, foi a pessoa que me apresentou Jesus de verdade, me apresentou quem ele era e o que ele podia fazer. Depois que eu comecei a vir na igreja, o Alisson e a Júlia também foram super importantes para mim, porque eles cuidaram de mim e eu tinha muito essa necessidade de ser cuidada. Então, eles cuidaram de mim e me mostraram que a minha vida tinha valor e que a minha vida valia a pena. Então, assim, eu continuei e foi muito bom, até que chegou a época do retiro de carnaval desse ano. E, na época do retiro de carnaval, uma semana antes, a minha mãe ela começou a brigar muito comigo. Com certeza era o diabo se levantando. E enquanto a minha mãe brigava muito comigo, teve uma dessas brigas um dia antes do retiro que eu tive vontade de me matar, porque na minha cabeça a minha mãe ela não me amava, a minha mãe não me aceitava e não me queria por perto. Então eu decidi que eu ia me matar e que a minha vida ia acabar, porque era o que fazia mais sentido para mim. Eu já tinha esquecido tudo que eu tinha vivido no encontro e depois do encontro até o retiro. Mas, mesmo assim, eu fui pro retiro, até porque meu pai já tinha pagado. E no retiro teve um momento que a Débora ela orou por mim e eu senti que, de fato, saiu um peso das minhas costas. Eu senti, acho que pela primeira vez, Jesus me abraçando. E foi como se ele tivesse tirado toda a dor que eu estava sentindo e preenchido o vazio que eu estava sentindo naquele momento. E aí, desde então, do retiro até aqui,
eu vivo uma vida totalmente para Jesus e uma vida com Ele. E aí eu comecei a me envolver mais com Jesus. Comecei a querer entender o que Ele fazia na minha vida e através de mim. E tem sido uma caminhada muito boa. Agora eu posso falar de verdade que Jesus é o amor da minha vida e que Ele me transformou. E do retiro para cá também eu tenho uma vontade muito grande de fazer com que as pessoas entendam o que Ele fez na minha vida e o que Jesus pode fazer na vida delas também. E eu acredito que eu posso ser muito usada para isso. Obrigada pelo silêncio. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Uma boa noite a você que está aqui, boa noite a você que está em Leme também. Sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a procrastinação, a orfandade, a ansiedade, a sexualidade distorcida. Eu me chamo Edinho. Bom, queridos, semana número 19, dentro da quinta decisão, obedecer. E nós vamos começar já lendo esse trecho aqui de João 15:10, que nos diz aqui: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Essa lição, ela é muito interessante porque ela vai mexer diretamente com a nossa identidade, né? Nós temos, dentro dessas 19 semanas, falado muito e mexido muito dentro desse ponto, identidade. Então, nós vamos começar aqui falando essa primeira frase aí, se você puder, fala para quem está do seu lado aí. Identifique-se, meu irmão, minha irmã. Isso, identifique-se. Olha só o que diz aqui. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Nós falamos de identidade e isso é muito importante, porque qual é a frase inicialmente que nós começamos falando aqui? Todo mundo fala aqui. Eu sou um filho amado de Deus. Então é importantíssimo nós entendermos esse princípio. E olha só, o ser humano vive na busca da satisfação do seu eu. Essa busca pode se tornar muito conturbada pela ausência da percepção ou identificação correta desse eu. Os eus percebidos são os quais? Vamos ver os 4 aqui na página 203, aqui no seu livro antigo, e 215 no seu livro novo. Olha só, os 4 eus aqui. O primeiro é o eu que eu penso que eu sou. O segundo, o eu que os outros pensam que sou. O terceiro, o eu que eu me tornei. E o quarto, o eu em que eu posso me tornar nas mãos de Deus. Bom, nós vamos falar um pouquinho aqui agora, página 204, que a base aqui do 30 semanas é justamente entender a raiz dos problemas emocionais. O primeiro, como nós vemos aqui, é a orfandade, que é um sentimento de não pertencimento, né? Uma consequência da quebra da intimidade com Deus, né? E também entendemos que a partir dessa raiz surge o tronco, que é a rejeição, né? Por não se sentir filho, você acaba não se sentindo digno e aceito, gerando a sensação de inadequação, timidez, medo, e com isso desenvolve um desejo de se esconder ou não enfrentar a realidade. E esse caldeirão de sensações negativas desenvolve a necessidade de completar o vazio por meio de respostas que chamamos do que, igreja? Codependência, né? Compensações, podemos dizer assim. Bom, Deus nos convida, amados, a refletir sobre o nosso comportamento, a nossa atitude e tomar uma decisão de mudança realmente de vida, né? Nós vemos aqui na página 204, como diz, né? Ele nos convida a optar pelo caminho da paternidade. A orfandade e a rejeição levam você para longe do padrão de bom mordomo de tudo aquilo que Deus já deu a você, vivendo um padrão equivocado,
acaba se desperdiçando dons, talentos, saúde, recursos e até a própria vida. Hoje nós temos uma dificuldade, queridos, muito grande para muitos de enfrentarmos essas raízes. Quando nós falamos sobre a questão de orfandade, de não pertencimento, isso é uma coisa que muitas pessoas têm tido muitas dificuldades ainda nos dias de hoje. Muitas pessoas, quando têm a dificuldade de permanecer, por exemplo, com Cristo, é porque ainda não entenderam quem são realmente em Deus. Concorda comigo, sim ou não? É verdade. Quando nós temos dificuldade de entender quem Deus é para cada um de nós, ficamos confusos. E aí qualquer vento que vem nos tira do trilho. Então é muito importante nós guardarmos essa verdade. Somos sim filhos amados de Deus, e Deus é o nosso Pai amado. Ainda dentro aqui dessa página 204, percebemos que por não se enxergar como filho, ou por causa disso, se sentir não aceito, uma pessoa acaba desenvolvendo compensações para substituir a presença do bom Pai, que acolhe e tem desejo de estar com você. Essas compensações são desenvolvidas a partir de bloqueadores, que são iniciados por experiências e decisões que você ou outros tomaram por você, expondo a traumas, abusos e diversas outras experiências negativas. Os bloqueadores trazem distorções para o nosso entendimento e nos impedem de ver, compreender e receber a paternidade de Deus. Como nós falamos agora, esse é o nosso maior desafio nesses últimos dias agora. Estamos aí praticamente na fase final desse ciclo, e como nós estamos nessa questão da decisão 5 de obedecer, amados, nós precisamos sim tratar isso com muita seriedade e acabar com esses bloqueadores, tratando a raiz de todos esses males nas nossas vidas. Como diz aqui, desejamos que a ferramenta do 30 semanas o leve pela direção do Espírito Santo a identificar esses bloqueadores e removê-los pelo poder da palavra de Deus. E vale ressaltar que essa caminhada é como um garimpar, interessante isso, e controlar durante toda a vida. Você estará se conhecendo, como também as suas limitações e bloqueios. E outra parte aqui já na 205, você poderá trabalhar para vencê-los e então viver plenamente. Esteja atento à fala do Espírito Santo sobre o seu eu, identificando as verdades que ele quer mostrar a você. Então nós vamos falar um pouquinho, irmãos, nós vimos aqui na primeira parte os 4 eus, e nós vamos falar um pouquinho desses pontos agora, esses 4 eus, começando o eu que eu penso que sou. Como diz aqui, é necessário que você compreenda, em primeiro lugar, a sua história, suas raízes e até mesmo os ambientes aos quais você foi exposto, somado ao resultado de suas escolhas e também as escolhas que os outros fizeram por você. As experiências percebidas como negativas, traumáticas ou mesmo extremamente felizes podem gerar o que chamamos de bloqueadores de uma vida perfeita. Aí nós vemos aqui, o convite de hoje é para você entender o valor da sua identidade em Cristo, a despeito de suas experiências ou de como essas vivências construíram você. Nós falamos tanto, queridos, como é importante nós conhecermos quem somos. Então, primeiro, o eu que eu penso que sou. Aí eu quero fazer uma pergunta direta para você aqui. Hoje, quem você é? Como você se enxerga? Você se enxerga como um filho amado de Deus, realmente? Sério? Verdadeiramente? É importante nós termos essa resposta de cara e firme nos nossos corações. Porque, como eu disse agora há pouquinho, muitos ainda quando têm dúvidas, qualquer problema mais difícil que bate na nossa porta, a pergunta vem: será que Deus realmente me ama? Será que Deus está vendo mesmo meus problemas? Será que Deus está me entendendo e está do meu lado como todo mundo fala que está? Pois é, importante nós pensarmos sobre isso. Por isso esse primeiro ponto já começa logo de cara. O eu que eu penso que sou. Então, se de fato eu sou o filho amado de Deus, então começa daí. Vamos tratar
justamente o que precisa ser tratado nessa fase que estamos agora. Olha só, algumas pessoas restringem a sua vida, os seus relacionamentos e muitas áreas de sua vida, simplesmente por terem pensamentos limitados sobre elas mesmas. É uma grande verdade. Vivem numa pobreza de espírito e alma, rejeitando a si mesmas. Imaginam que os erros que cometeram no passado não lhe dão direito de recomeçar uma nova história. Muitas pessoas que, muitas vezes, não conseguem nem se perdoar. Não sei se Deus pode me perdoar pelo que eu fiz, é tão difícil o que eu fiz, eu acredito que não tenha resolução mais. Quantas e quantas pessoas pensam assim? Não, amados, o nosso Deus pode sim e quer nos perdoar e nos tratar para que possamos mudar de vida. Olha só, finalzinho aqui da página 205, ao olhar para o passado, é possível que tenha se deparado com a pior versão de você. Mesmo assim, hoje você tem a oportunidade de refletir e reformular e reprogramar a sua vida. O que você pensa sobre você mesmo definirá quem você de fato se tornará. Amém? Podemos ler essa frase junto aqui, ó. O que você pensa, vamos lá. O que você pensa definirá quem você de fato se tornará. Quem você pensa que você é hoje vai fazer quem você vai ser amanhã. Ou quem você será amanhã. E é importante. Muitas vezes as pessoas usam esse termo no ramo corporativo. Você quer ser um gerente? Então você vai se comportar como um gerente. E aos poucos, quando você for evoluindo, daqui a pouco você já está na posição de gerente. Você quer ser um diretor, você quer ser um professor, você quer ser... Isso daí no meio corporativo as pessoas falam e é verdade. Porque o seu comportamento faz quem você é. Por isso que fala nessa questão de identidade, olha, se você de fato é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus, e se comporta como tal, pode ter certeza, a sua vida te muda. As pessoas te param e falam, olha, você é diferente hoje, nossa... Eu via você anteriormente, que nem o testemunho da Duda aqui, nossa, você falava um monte de palavrão, agora, nossa, você está diferente, você não fala mais, você, nossa, mudou. O que você fez? Estamos juntos? Amém? Isso é uma grande verdade, por quê? Mexe com o nosso comportamento. Então, como nós pensamos que nós somos hoje, vai fazer quem nós seremos amanhã. Filhos e filhas amadas de Deus. Então, passando aqui o eu que eu penso que sou, esse é o primeiro ponto. Dentro dessa mesma página agora, nós já vamos para o segundo, que é já no finalzinho aqui, vamos acompanhar. O eu que os outros pensam que sou. E aí é a visão que as pessoas têm de nós de fora, que é o que eu disse agora aqui. Olha que interessante essa parte, porque fala para nós assim, olha, usar as chamadas máscaras para esconder quem é, ou para tentar mostrar melhor do que acredita ser, é o refúgio de muitos. Sim ou não? É uma grande verdade. E isso é uma dificuldade até para nós, porque principalmente nós, como pessoas que queremos mais de Deus, queremos crescer e mudar, sermos tratados, nós precisamos ser transparentes. Olha o que diz na página 206, no comecinho aqui, está falando para nós. O maior desafio é abrir mão do orgulho. Eita glória, pensa numa coisa abençoada que muitos têm dificuldade de mexer, é o orgulho. O maior desafio é abrir mão do orgulho e do egoísmo, permitindo que as fortalezas sejam derrubadas e então você possa expor as suas mazelas, para que essas sejam tratadas e curadas. Quando nós fazemos isso, amados irmãos, realmente, eu sou isso aqui, Posso estar aqui, posso estar em casa, posso estar no mercado, posso estar na faculdade, posso estar em qualquer lugar. É isso aqui que eu sou. E as pessoas, elas têm que olhar, olha, quando você realmente é um filho amado de Deus, é dentro da igreja, fora da igreja, é na família, é no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Ou muitos, como nós já vemos aqui, né, muitos são aqueles abençoados que são os cristãos 007, né? É o espião, fala, rapaz... tu é crente? Não sabia, rapaz. Nossa. Como eu estava na balada lá aquele dia, você nem falou nada? Não. Pensa. Então, está aí o desafio, queridos.
nós precisamos abrir mão, amados, e trabalharmos no nosso caráter. O que as pessoas veem de nós também conta. A boa notícia é que Deus nos escolheu e chamou e formou você. Você precisa decidir diariamente se deixará que os outros imponham sobre você uma imagem, atitudes e reações de quem você não é. Foi Deus quem o fez. Desprezar essa realidade é algo muito sério. Você pode ser quem você é de verdade. Então, quem somos é o que somos e ponto. Nada vai mudar isso. Mas é preciso nós realmente colocarmos, olha, eu serei. Se você não é ainda, seja transparente e fala, eu sou isso aqui, ó. Não tem perfeito. Perfeito é Cristo. Nós somos humanos, temos as nossas limitações e ponto. Quem te ama vai te aceitar assim e ponto. Muito bom. Agora nós vamos para um outro eu. O eu em quem eu me tornei, que é o terceiro. E olha que interessante aqui, o mundo oferece muitas possibilidades para uma suposta felicidade. Porém, humanamente falando, todas elas são passageiras. Isso é uma grande verdade, né? Sua história fala muito sobre você, mas você não fala quem é você. Você não é o seu erro ou a sua dor, nem o que aconteceu contigo. Você é um filho amado de Deus, vencendo em algumas áreas. Então, entenda, até aqui você já chegou hoje. Quantos já venceram muitas batalhas aqui já? Caminhando com Cristo, glória a Deus. E já quero te dar o parabéns de novo, porque semana 19, queridos, de 30. Glória a Deus, olha, já passamos da metade já desse processo. Parabéns para você que está até agora, até aqui, caminhando, lutando. E é importantíssimo nós continuarmos lutando, porque realmente Deus já iniciou esse processo e vai concluir em nome de Jesus, amém? Você crê nisso, né? Eu também, estamos juntos, vamos continuar nesse tratamento. Nessa caminhada, já na página 207, fala assim, você será encorajado a entregar não só a sua vida a Jesus, que é muito importante, mas reconhecê-lo também como seu Senhor. Ou seja, né? Jesus é de fato o nosso Salvador, aleluia, mas também Senhor. Vocês sabem qual que é essa denominação de Senhor aqui? Quem sabe? Rapidinho aqui para a gente ganhar tempo. Quem pode falar? O que significa que Jesus é o Senhor? Como? Trindade? Vamos simplificar. Essa palavra Senhor quer dizer que Ele é o dono. Sim ou não, amém? Nós temos um dono e esse dono é Jesus Cristo. Por isso é importante, está sendo frisado aqui nesse estudo. Olha só, nessa caminhada você será encorajado a entregar não só a sua vida a Jesus, mas reconhecê-lo também como seu Senhor. Nós temos um dono que é o nosso Senhor Jesus. Ele nos deu exemplo de como devemos viver, como afirma o pastor Fabiano Ribeiro. Olha uma citação rápida aqui. Se me considero filho de Deus, preciso entender que agora não só recebi a vida em Cristo, em mim, a vida de Cristo em mim, mas Cristo passou a ser a minha própria vida. Ou seja, aquele velho estilo de vida que eu tinha, como nós falamos agora, aquele estilo que nós já conhecemos, de mentira, de trapaças, ou seja, vida dupla, enfim. Agora que eu conheci a Cristo, já não tenho mais. Agora que conheci a Cristo, você conheceu a Cristo, se não conheceu, pode conhecer ainda hoje, sua vida vai ser transformada, vai ser uma nova história. E é assim que a palavra de Deus nos mostra, que realmente, se eu recebi a Cristo, Cristo passou a ser a minha própria vida. Amém? Glória a Deus. O último ponto agora que nós vamos falar aqui na página 207, é o eu em quem eu posso me tornar nas mãos de Deus. Glória a Deus, você chegou até aqui. Será que Deus tem grandes coisas para a sua vida lá na frente? Com certeza sim, Ele tem sim. E aí, olha só o que diz para nós aqui. Tudo o que você viveu como experiência o capacita a falar sobre isso. Ou seja, a sua cura o empodera a ser usado por Deus para potencializar a sua vida e de outras pessoas. Ou seja, as suas feridas vão gerar poder para curar outras.
Aquilo que você venceu aqui nesse trajeto agora, do 30 semanas, vai trazer cura para outros que estão na mesma condição que você está ontem, antes de ontem, lá no início. Então é importante entendermos, amados, que esse processo vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Amém? Você crê nisso? Amém? A sua família, seus parentes, pessoas do seu trabalho, enfim. Aonde você se encontra, a tua história vai ajudar a curar outras pessoas. Você tem uma missão de vida. A sua identidade está segura nele. E através dessa identidade, cada fragmento da sua história se tornará um adubo para fortalecer outras pessoas. Está aqui na página 207. Você é um filho e precisa entender que não foi criado para permanecer estagnado no passado, mas para viver o presente e construir um futuro de bênçãos. Olha aí que maravilha. Satanás, o acusador, tentará usar as informações do seu passado para incutir culpa. Está vendo isso? Vergonha, estagnação. Mas Deus o chama para fora de suas dificuldades, para viver os propósitos que Ele mesmo preparou para você. Aleluia. Irmãos, guarde isso no seu coração. Deus tem com certeza muito mais para essa nova fase da sua vida. Amém? Você crê nisso? E é muito importante nós crermos mesmo. Pastor, mas você tem que ficar falando toda hora isso se eu creio? Com certeza. Para que você creia mesmo. Saia daqui acreditando mesmo nisso, porque é verdade. É a palavra de Deus. Deus tem o melhor para a nossa vida. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você concorda com isso? Se nós não temos fé, nada acontece. Então cremos. Deus tem sim o propósito para cada um de nós. E aí, para a gente fechar essa página 207, diz assim: você agora está sendo desafiado a compartilhar não só a sua melhor versão, mas a versão que Deus tem planejado para você desde a sua criação. Aleluia. É evidente que muitas coisas já melhoraram em sua vida, mas também é certo de que ainda há outras em que eu e você necessitamos trabalhar e permitir que Deus continue a sua obra até concluí-la. Muito bom. Tudo bem até aqui, queridos? Amém? Muito bom. Vimos aqui os 4 eus e a gente agora vai para uma outra fase importante aqui. Vamos dar uma esmiuçada. Talvez você se pergunte, né? Como me tornar o eu que Deus deseja? Né? Como? Nós vemos aqui, o primeiro passo é ter uma convicção do amor dele. É o que nós estamos falando aqui desde o início. Cremos que Deus realmente nos ama. Cremos de fato que esse amor é totalmente transbordado sobre nós. E de forma incondicional. Ah, então, hoje eu pequei, então Deus não me ama mais, é isso? Não, queridos. Deus continua te amando de forma tremenda e incondicional. Só basta, claro, nós pedirmos perdão desse pecado e continuar recebendo desse amor. É muito simples. Olha o que diz aqui, Efésios 1:4 na sequência. Vamos lá. Ó. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós sabemos que essa fase de sermos irrepreensíveis, sem pecado, vai ser na eternidade. Mas enquanto nós estamos nessa terra, nós vamos ter falhas e Deus sabe disso. Não sei se você sabe disso, né? Mas Deus sabe de todos os pecados que você vai cometer até o final da tua vida. Você sabia disso ou não? Deixa eu falar para você, já foi pago, tá? Jesus já pagou. Está pago. Já pagaram a conta. Mas muitas vezes nós nos sentimos, não, Deus não me ama mais. Então, olha, entenda isso. Tenha convicção do amor de Deus. Deus te ama de forma incondicional. Nunca desista do amor de Deus. Ele sempre continuará na nossa vida. Amém? Olha o que diz aqui. Você não precisa de compensação alguma para se preencher, pois o vazio do tamanho de Jesus já foi preenchido. Se você já entregou a sua vida para Jesus, aleluia. Aquele espaço que nós tínhamos vago dentro do nosso coração, o Senhor já preencheu com a presença dele e já transformou a nossa vida. Viva os padrões dos céus em sua vida, pois eles são o plano original de Deus para você. Todo o resto é uma distorção de sua verdadeira identidade e são reflexos do pecado e da destruição. O verdadeiro estilo de vida, amados, de alguém que anda com Deus é aquele que tem prazer na presença dele. Comece por aí.
Senhor, se de fato eu te conheço, eu quero mais a tua presença, eu quero conhecer mais do Senhor, e não menos. Quero mais. Esse é o primeiro ponto, para nós nos tornarmos de fato o eu que Deus deseja. O segundo, ouça Deus chamando você. Talvez você já tenha ouvido muitos apelos falando, olha que o Senhor está batendo a porta do seu coração. Apocalipse 3:20 fala isso, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta é a do coração, que nós só podemos abrir por dentro. Muitos de nós ouvimos o apelo, mas nem todos correspondem a esse apelo. Então, o ponto importante para a transformação hoje, se você deseja transformação hoje, é, com certeza, ouvir o chamado de Deus para você. Vocês estão comigo aqui? Amém. Ouvir o chamado de Deus para você. Ouça o chamado de Deus. João 11 fala aqui para nós na sequência, leia no seu livro também. Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-o ir. Já estava morto há mais de 4 dias, mas mesmo assim o Senhor Jesus veio e ressuscitou, trouxe vida. E assim com certeza com cada um de nós também. Talvez você diga, pastor, você não conhece a minha vida, a minha história. Eu estou aqui com tanta coisa na minha vida que você não imagina. Eu acho que nem Deus vai poder me perdoar de tudo isso. Não, engano seu. O amor dele alcança o seu coração hoje e te perdoa também. Mas diga sim para o chamado dele. É preciso cada um de nós dizermos sim para ele. Muito bom. Então nós vemos aqui, olha, você sabe muito bem quais as áreas da sua vida já estão, de certo modo, sepultadas. Talvez você já sepultou muitos sonhos e projetos, né? Olha aí. É bem provável que por alguns traumas ou abusos você foi levado a não confiar em pessoas e com isso decidiu sepultar alguns dos seus relacionamentos também. Hoje, Jesus o chama para fora. Aleluia. Mais uma vez, ele o chama pelo seu nome. Ouça Jesus chamando pelo seu nome, dizendo, aí você fala aí o teu nome aí, ó. Ouça o teu nome, falando, meu filho, venha, minha filha, venha, eu quero te trazer vida, vem para fora, sai dessa situação, sai desse abismo onde você se encontra. Você sabe o que está dentro do teu coração e precisa ser vencido. Lembre-se disso, fala, Senhor, me ajuda, é hoje, Senhor, glória a Deus. Para nós fecharmos aqui esse momento, Jesus ele fala aqui, olha, Jesus o chama para a vida. Muitas áreas da sua vida ressuscitarão, mas ainda estarão com faixas e ataduras. E é aqui no 30, meus amados, nesse trabalho tremendo aqui, é um ambiente para que você possa ter essas situações resolvidas na sua vida. É um ambiente onde você tem segurança e vai te ajudar a tirar essas faixas para que você viva a plenitude do que Jesus separou para você. Amém? Vamos crer nisso, em nome de Jesus. Olha só, João 10:10, nós conhecemos muito a parte A desse versículo, de João 10:10. Nós falamos muitas vezes ele, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Mas olha a parte B que o Senhor Jesus nos garante também nessa palavra. Mas eu vim para que tenham o quê? Vida, e a tenham plenamente, em abundância, muita vida, muita alegria. Nós queremos isso e Deus também para nós. Permita-se viver plenamente em Cristo, muito acima da média. Oh, glória! A verdadeira alegria só em Cristo nós podemos ter. Muito bom. O terceiro ponto aqui, para me tornar o eu que Deus deseja, é reconheça a sua identidade nele. Olha nós falando de identidade de novo aqui. Importantíssimo. Gálatas 3:26 aqui na sequência. Vamos dar uma lida nesse versículo muito simples. Olha o que nos diz aqui. Todos vocês são o quê? Filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus. Importante lembrarmos isso. Sabemos aqui que nós temos uma nova identidade em Cristo. Sabemos também que os nossos pecados nos afastam do reino.
mas o arrependimento em Jesus e fé em Jesus faz cada um de nós ingressarmos nele. Muito bom. Na sequência aqui, na página 210, eles fazem um resumo do filho pródigo, que ele saiu, que ele abandonou tudo que o pai deu para ele, foi gastar, passou a vida inteira lá gastando tudo que ele tinha, até acabar todo o recurso. E aí quando acabou o recurso, ele volta para o pai, para ter aí de volta a vida, vamos dizer assim, que ele tinha. E como diz aqui, que no momento que ele voltou, o pai estava de braços abertos para o receber. Mesmo ele tendo jogado tudo que ele tinha de herança fora. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Não importa o que aconteceu, não importa o que você talvez jogou para trás. Talvez a sua família, seu casamento, sua história, tantas coisas já se perderam. Fala, nossa, era tão importante para mim, agora eu perdi. Será que Deus é poderoso para me restaurar? Querido, em nome de Jesus, sim, Ele é poderoso para te restaurar. Posso ouvir um amém aqui? É uma grande verdade. Entenda isso. E nessa história do filho pródigo, ele ainda deixa frisado aqui. Olha o que nos mostra aqui. A sua identidade está em Deus e Ele é o seu Pai. Somos convidados a nos revestirmos do novo. Esse é um tempo de cura e de mudar a nossa história. Olha o que diz aqui. O filho, quando voltou, ele recebeu vestes novas, simbolizando o quê? Representando o quê? A filiação, a identidade. Fazemos parte dessa família de Deus. Aleluia, é uma grande verdade. Outro ponto que ele recebeu aqui, outro presente, o anel. Ele recebeu esse anel, era um símbolo de autoridade. Nós temos em Cristo autoridade como filhos de Deus. Olha só como a restauração foi completa. Os calçados também ele recebeu dizendo, olha o que representa. Representa a honra e proteção. Estamos seguros em Deus. Na história nos diz que sandálias, somente aqueles que eram os filhos dos senhores que tinham, os escravos andavam descalços. Mas quando ele voltou, ele recebeu de volta. Lembra que ele tinha jogado tudo fora? Jogou tudo, não tinha mais nada. Estava sujo, fedido, com fome, estava tudo difícil, todo arrebentado. Mas a restauração veio da parte de Deus e foi uma bênção. E o final aqui, como nós vimos, um boi gordo. Olha aí, lê no seu livrão aí, ó, um boi gordo. Representa celebração, gratidão, fartura. Os céus estão em festa, você é um convidado a participar do banquete real. Existe uma festa no céu quando nós realmente nos arrependemos e buscamos a Deus de todo o coração. Amém, queridos? Estamos juntos, né? Está acabando, vamos lá. Você é bem-vindo no reino de Deus. Tem um ponto para refletirmos aqui. O que você precisa que Deus dê a você de volta hoje? Você tem as opções aí te falando identidade? Como nós falamos agora. Você tem certeza de fato de quem você é em Cristo? Autoridade, confiança, celebração, aquela alegria, aquela coisa toda que nós temos na presença de Deus. Ih, pastor, acabou. Estou muito mais não. Então coloca aí, ó. O que você quer receber de Deus aí para a sua vida nos próximos dias? Marca. E o último ponto aqui, o quarto ponto, para nós sermos o eu que Deus quer para nós, é crescer em intimidade com Ele diariamente. Fala comigo, diariamente. Diariamente, glória a Deus. Terça-feira nós estamos aqui. Amanhã vai ter célula. Sexta-feira tem programação. Domingo tem culto de novo. Todos os dias nós precisamos buscar mais de Deus. Quanto mais buscamos, mais recebemos. Colossenses 1,6 fala para nós o que aqui, ó? Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Glória a Deus. Então nós temos a certeza de que todos os dias, quanto mais buscamos, esse evangelho, essa graça de Deus, ela vai crescendo, vai transformando a nossa história, vai nos mostrando o amor de Deus e vai transformando totalmente tudo o que somos, o que temos. Isso é maravilhoso.
Neste reino existem outros valores, outras moedas, outros costumes e até outra língua. E você é parte dele agora. Você deve aprender sobre a sua perspectiva e como ele funciona, esse reino funciona. O mais importante, queridos, é que Deus anseia por um relacionamento íntimo conosco. Olha só. E celebra quando isso acontece. Deus não nos prometeu explicações, mas prometeu estar conosco só hoje ou não? Até o fim dos tempos, aleluia. O Senhor prometeu estar conosco para sempre. Por isso é importante nós termos um relacionamento diário com Ele. Não busque só quando queremos receber bênçãos. Eu quero comprar um carro. Eu quero uma cura. Eu quero uma restauração. Não. Busque pelo que Ele é. Porque Ele te ama muito. Amém? Muito bom, muito bom. E nós vamos fechar aqui a conclusão agora, falando o seguinte aqui. A consciência correta de quem você é definirá como você reagirá a tudo ao seu redor e dentro de você. Guarda isso no seu coração. Saber viver como um filho amado muda tudo. Não permita, nem por um segundo sequer, viver falsamente, apenas para agradar a outros, aos pseudos valores dos religiosos ou até a você mesmo. Você não precisa fazer ou responder do jeito de ninguém. Precisa ter uma intimidade profunda com o Pai e com o Filho livre. Pode agir e reagir com alegria à vida plena. Entre com ousadia na presença do Pai e viva com poder quem você é. E para a gente fechar aqui, o versículo de Hebreus 10 fala para nós aqui. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O sacrifício do Senhor Jesus nos trouxe vida, e isso é maravilhoso. E a pergunta que nós vamos compartilhar agora nos grupos de partilha é a seguinte: quem você é quando ninguém está olhando? Boa pergunta, né? Vai pensando aí, vamos compartilhar nas nossas rodas, vai ser uma grande bênção. Jairzão vai ter um recado para a gente, querido. Deus abençoe, vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe.